Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar Profarma. Nosso objetivo, através desse projeto, é levar conteúdo relevante para o dia a dia de vocês, nossos clientes, apresentar temas importantes, aprofundar essas pautas do momento, discutir oportunidades com protagonistas do setor. E a gente está bastante feliz com o painel que a gente conseguiu formar para o dia de hoje, que é o painel de redes de farmácias regionais que vão falar sobre as suas experiências durante a pandemia da Covid-19. Então, estão com a gente Alan Fernandes, diretor executivo da rede Inova Drogarias, Alexandre Buono, diretor-geral da Legítima Brasil, Kleber Magalhães, presidente da Associação de Farmácias Multimais, Flávio Borges, diretor financeiro das Farmácias Estrela, e Jorge Ferro, diretor comercial da PMP Farmácias do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, muito obrigada a todos vocês. E a gente vai dar início a esse painel com alguns minutos para cada um dos participantes falarem um pouco, relatarem, trocarem com a gente as suas experiências locais durante esse período tão diferente aí para todo mundo, mas que já está completando aproximadamente 100 dias. Então, eu vou começar com o Alan Fernandes, diretor executivo da Rede Nova, para ele compartilhar com a gente aí o seu cenário. Boa tarde, Ana. Boa tarde, os colegas aí panelistas. Adriano, obrigado pelo convite. Para a gente é muito bacana poder contar um pouquinho da experiência, como a gente imaginava que a gente fosse realmente ser um ramo do negócio, um nicho do negócio importante, dada a descentralização, porque nós somos uma rede com preponderância, como alguns colegas já falaram um pouquinho mais cedo, enquanto a gente estava aqui batendo um papinho, de lojas de bairro, E o fato de a maioria das lojas estarem descentralizadas, não serem necessariamente nos bairros, isso ajudou bastante durante a pandemia. Quando aconteceu o lockdown em diversas cidades, a gente estava mais perto do cliente que foi obrigado a ficar em casa, Então, isso ajudou bastante, E o movimento ele foi bastante ativo, sabe? Aqui na rede, a gente percebeu, primeiro, foi um momento de confusão. A gente não sabia como a gente ia fazer para prestar o serviço para o cliente, Então, fomos todo mundo para home office, começamos a trabalhar e vimos assim o comercial que a gente tem. O comercial é só um dos pilares do nosso negócio. A gente tem consultoria, marketing, enfim. Mas o comercial teve um peso muito grande, inclusive o Profarma nos ajudou bastante aí naquele negócio, vai ter alta, não vai ter alta, enfim. Então, assim, a gestão do estoque, necessariamente, passou a ser um fator de muita relevância para os nossos clientes, porque havia muito medo de um endividamento muito grande e de uma circulação de caixa perigosa, A gente ter aí um monte de títulos aí se acumulando e a gente não sabia como é que ia ser o faturamento do próximo mês. Então, para nós aqui foi uma experiência incrível de conseguir superar, de conseguir andar bem na maioria das lojas. Tivemos alguns casos, sim, de fechamento. Tivemos algumas lojas que, infelizmente, as cidades ficaram... como não teve, também, isso foi uma outra experiência bacana, que a gente não tem uma uniformidade de como o poder público vai tratar o Covid. Então, você tem alguns lugares que permitiram algumas atividades, tem outros que restringiram muito o horário. E, assim, indiscutivelmente, os serviços que a gente já fazia, mesmo de forma empírica em algumas lojas, sem ter um processo tão definido, que era o serviço de entrega, de delivery mesmo, isso aumentou substancialmente, As lojas pediram muito nosso apoio de marketing para fazer nas redes sociais as divulgações pertinentes a isso. Também o cuidado com a equipe, foi muito importante a gente sensibilizar. Através da Febrafar, aqui eu tenho mais 2 colegas que são também redes integrantes da Febrafar. A Febrafar fez um trabalho muito bacana de ajudar a gente a montar o material orientativo para cuidar da equipe, Porque sem equipe a gente não tem loja, como é que você vai continuar com o negócio funcionando? Então, foi muito importante, foi muito bacana isso. E, assim, o que a gente viu... a rentabilidade das lojas, em tese, ela não caiu tanto, Não dá para dizer
que todo mundo ganhou dinheiro. A ideia não foi isso, né? Porque a gente também, durante muito tempo, a gente não conseguiu escolher qual mix que a gente poderia oferecer para o cliente, porque o cliente chegava muito afoito querendo comprar na loja, ficar o mínimo de tempo possível, né? A gente aqui não apostou na oferta de serviço farmacêutico, de teste de Covid ou coisa do tipo, porque ia aumentar risco e aumentar a exposição, né? Então, foi muito importante para a gente experimentar esse novo, né? Revisitamos alguns processos internos e convidamos todas as lojas também a fazer essa revisitação e o saldo foi muito positivo até agora, né? Até agora a gente tem um saldo positivo aí nas mais de 540 lojas que compõem a rede. E, bom, eu acho que esse é o meu overview aí, não vou gastar mais tempo, vou deixar os colegas aí com tempo. Mas muito obrigado mais uma vez pelo convite, para a gente é uma honra estar aqui, viu? Obrigado. Nós que agradecemos, Alan. Vou aproveitar para lembrá-los, né, que a gente tem no rodapé da ferramenta um ícone chamado Q&A, Q&A com os balãozinhos. É lá onde vocês podem postar as suas perguntas para esse grupo que está participando com a gente. E temos 460 pessoas com a gente nesse momento, né? Muito bacana. E a gente vai dar sequência com o Alexandre Buono, diretor-geral da Legítima Brasil. Por favor, Alexandre. Obrigado, Ana. Bem, primeiramente, gostaria de agradecer em nome de toda a diretoria e toda a família Legítima pela oportunidade da gente estar dividindo um pouco aqui a nossa experiência. Agradecer a Profarma, principalmente, aí por a gente estar e pelos os colegas estarem aqui para a gente poder trocar mais uma vez e poder passar para a nossa comunidade, né, para quem está assistindo a gente, o que a gente tem conseguido fazer para superar esse momento, que é um momento diferente, um momento único, mas que, como eu gosto de colocar lá nas nossas reuniões, hoje a nossa realidade é muito um céu onde todo mundo está voando. E o papel da central, da rede, ou do todo o suporte que você tem que ser mais ou menos o de um bom aeroporto. O que o bom aeroporto tem? Uma boa torre de controle para ajudar ele a pousar, levantar voo, a caminhar, não bater de frente com outro avião, a trocar seu combustível, a trocar o pneu, a trocar sua equipe, a trocar... Então, a rede, ela tem esse papel muito importante e que ficou muito evidente para a gente nesse primeiro momento da pandemia, onde a gente procurou obter informação através com os parceiros, e acho que tanto a Profarma quanto a Febrafar ajudaram muito a gente nisso, através de lives e trocas de informações, como é que a gente poderia garantir a continuidade das operações das lojas. Que essa foi a primeira preocupação que a gente teve, né? Como é que as lojas continuam funcionando num cenário de pandemia, né? Então, a gente teve de tudo um pouco, teve situações em que ajustamos turnos de funcionários para que houvesse menos contato, buscamos a informação da melhor maneira de manter as equipes protegidas, né, e continuarem funcionando. Então, essa foi a nossa primeira preocupação e tivemos bastante apoio, que aí, de novo, eu acho que a importância de uma rede, uma associação e de bons parceiros, porque através desses parceiros nós conseguimos ter informações de experiências já vividas na Itália, em Portugal, e que ajudaram a gente a decidir o que funcionaria melhor e o que não funcionaria melhor, obviamente adaptado à realidade de nossos lojistas, né? Então, isso foi uma primeira coisa muito importante. Depois disso, a segunda preocupação que a gente teve, e aí, de novo, a relação de parceria de toda a cadeia ela é muito importante nesse momento, que é entender a cadeia de fornecimento. Quando você tem uma pandemia que afeta países, transporte, frete e N situações, a gente tende a achar que isso não vai impactar a nossa lojinha que está lá no bairro. Mas a verdade é que sim, né? A gente viu aí diversos produtos com uma escassez temporária, outros com aumentos de preço, mas a gente buscou sempre a informação do parceiro para garantir o quê? Um pouco do que o Alan já comentou. Que não houvesse uma correria para aquilo que não é preciso e não houvesse um desperdício de capital financeiro, né, de caixa, naquilo que não fosse relevante para, de novo, garantir a continuidade das lojas durante o período da pandemia.
Acho que a gente tem conseguido, com a ajuda de todos os parceiros e da participação dos nossos associados, atravessar bem. Também temos um perfil de lojas muito de bairro, e que todas elas já trabalham com entrega. Então, isso, na verdade, durante esses primeiros, até o momento, tem sido uma oportunidade de crescimento de faturamento nas lojas. Em geral, como média, a gente tem apresentado um crescimento em todas as lojas, todo mundo satisfeito. Claro, tivemos lojas também que foram afetadas, mas acho que a mensagem que eu gostaria de passar, né, como introdução é que a parceria, a participação e a troca de informações que uma associação, uma rede, que esteja realmente preocupada com o seu associado, com o seu cliente, com a cadeia funcionando bem, ela foi muito importante para os resultados que a gente conseguiu até agora. Se já era importante no passado, no cenário de pandemia, se tornou ainda mais importante. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui para o grupo, do que a gente viveu e do que eu acho que vem dando certo com a gente. Obrigada, Alexandre. Kleber Magalhães, presidente da Associação de Farmácias Multimais, chegou a sua vez. Será que o Kleber caiu? Estou aqui. Está aqui. Opa! Estou presente. Boa tarde, pessoal. Já conversamos nos bastidores. Para a gente, para a Multimais, é uma honra participar desse bate-papo, porque a gente acredita, e eu acredito que a gente sempre ganha, né? A gente troca ideias, a gente reflete mais e sempre a gente volta com mais informações para botar no nosso dia a dia. E ficamos lisonjeados pela convite, Adriano, muito obrigado. A Multimais agradece. Queria compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Como estamos no Brasil, vou apresentar um pouco a Multimais. A Multimais é uma associação da Bahia, né? Uma rede associativista com 570 farmácias no estado. E, como todo mundo passou, vieram momentos de incertezas. Na verdade, nós tivemos sempre com incertezas, né? E o primeiro momento foi adequar a estrutura da nossa equipe. Somos 33 integrantes aqui na Multimais, para nos adequarmos a um regime de home office para poder atender os nossos associados, né? Para nossa surpresa, coisas que a gente nunca vivenciou, talvez a gente não acreditasse. E digo a vocês, assim, funcionou maravilhosamente. É uma equipe nova, mas uma equipe preparada e que está desenvolvendo esse trabalho muito bem colocado, muito bem alinhado com a missão da Multimais. No primeiro momento, e até então, a gente sabe sim que houve impactos nas farmácias, um grupo de farmácias que para a gente é o menor, tem impacto muito ruim, né? Grandes centros comerciais fechados, shopping center, e lojas em centros de metrópoles, hoje caiu ou a zero, né? Estão fechados até então a venda é muito pequena. Mas, de um modo geral, assim, a maioria das farmácias, nós estamos também em bairros ou nas pequenas cidades, certamente eles vão viver cada um o seu impacto na medida das restrições de suas cidades. Mas, até então, de um modo geral, nós tivemos um crescimento nesse período. E a nossa primeira preocupação, depois de alocar o nosso grupo de uma forma segura para desenvolver o trabalho, foi trazer o protocolo de segurança para orientar a loja. Ninguém sabia naquele instante como é que faz, qual é a distância. E aí vem a FEBRAFAR, que é a nossa federação, que nós temos 3 redes associadas, que dá todo esse suporte. Quando nós criávamos um protocolo de segurança, a FEBRAFAR nos ajudou com a cartilha bem elaborada, trazendo todas as medidas de segurança. A gente pegou as nossas informações também, transformamos num baianês, né, uma linguagem do baiano, a gente conhecer um pouquinho isso, e aí transformamos essa cartilha, e assim foi muito importante. O nosso marketing também atento a fazer comunicações internas, para usar dentro da loja, e essa parte da segurança do funcionário, do cliente, a gente vem atendendo de forma muito eficiente, poderia dizer assim. Algo que nos chamou a mais atenção e preocupação é que nós foi em março, começamos em março, e teríamos então um aumento de preço que não veio, né? E teve todo esse transtorno da própria indústria de matéria-prima, todas essas incertezas.
nós percebemos que, não sei se os amigos podem depois trazer, algumas mudanças de condições comerciais, a indústria, distribuidoras regionais não tendo mais as mesmas condições comerciais de prazo, de desconto. Isso nos preocupou bastante, porque as nossas lojas, elas usam um programa de estratégia competitiva, que também é a FEBRAFAR. A FEBRAFAR é o nosso guarda-chuva, que nos dá todo o suporte, e essas listas, elas são muito... algumas das listas são bastante agressivas, estão muito alinhadas com as condições comerciais. E aí, quando as condições comerciais tiveram que ser reajustadas, a gente entende naturalmente toda a dificuldade de todo o setor, a gente teve essa preocupação, e aí veio a FEBRAFAR mais uma vez, e propondo, sim, uma reavaliação das listas. Ou seja, nós tínhamos 10 listas, nós tiramos as listas mais agressivas, refizemos as nossas listas, e aí foi uma força-tarefa para levar o nosso associado e convencer também de que é preciso rever, fazer um novo estudo de impacto do seu negócio, porque impactava justamente na sua lucratividade, né? Tem as condições comerciais, hoje você tinha um desconto, talvez reavaliando esse desconto você pudesse manter a sua lucratividade ou não ter tamanho prejuízo como muitas farmácias, né, já ocorreram. Esses foram assim os 2 pontos que nós trabalhamos de imediato, simultaneamente, a condição comercial, né, alinhar isso. E o que a gente percebeu é que o nosso consumidor, ele consumiu mais, ele passou a adquirir mais nas nossas lojas de bairro, por conta estão em home office, estão nos seus bairros, eles passaram a adquirir produtos no processo de armazenamento, né? Preocupado em o desabastecimento. Isso nós identificamos muito isso em março, e isso, você viu até o exemplo até o governo facilitou trazendo condições de ampliando o número de unidades vendidas para controlados, para farmácia popular. E a mudança do perfil, da exigência do serviço, também a gente percebe que o delivery ele foi desenvolvido pelas farmácias que não tinham, né? A gente dá o suporte de comunicação, se for necessário. Esse foi, do modo geral, nossa primeira ação, e damos continuidade. E certamente a parceria é importante, né? O distribuidor, a comunicação, vocês estão de parabéns, vocês fizeram lives aí continuamente, isso nos ajuda a trazer e repassar também, não só FEBRAFAR, o Estamácia fala, a Profarma fala, isso nos ajuda a comunicar com o nosso associado de forma mais eficiente e mais segura. A gente parceria isso nessas informações. Essa é a minha contribuição inicial. Até controlei para não falar demais. Eu deixo aí, passo para você, Ana. Não, joia, Kleber, obrigada. Flávio Borges, chegou a sua vez, diretor financeiro das Farmácias Estrela, por favor. Obrigado, Ana. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. O meu fraterno abraço a você, ao grande amigo Adriano. Muito obrigado pelo convite. É uma honra realmente ser chamado de protagonista e podendo estar com grandes players aqui junto com a gente. Muito bem, a ideia é de compartilhar um pouco da nossa experiência aqui da cidade de Cascavel. Falar um pouquinho primeiro do que é a Farmácia Estrela. A Farmácia Estrela é uma empresa familiar, é uma empresa regional, atua na cidade de Cascavel, Corbélia, e está indo agora para Cafelândia também, que é no oeste do estado do Paraná. Então, eu sou aqui representante do Paraná aqui nessa live. Temos 21 lojas, aproximadamente 400 colaboradores, e somos líderes de mercado aqui na cidade de Cascavel. Embora tenham todos os grandes players, enfim, as grandes farmácias, as grandes redes, nós estamos conseguindo sobreviver, sempre inovando, sempre procurando fazer sempre mais e melhor para poder continuar no mercado. Eu não faço parte de uma associação, mas conto muito, e é muito importante, as parcerias que a gente tem com as indústrias e principalmente com os distribuidores. Então, a Profarma hoje é a nossa principal parceira da distribuição e isso tem sido muito importante para nós. Então, se eu posso falar alguma coisa para quem está me ouvindo e também não faz parte de uma grande associação, talvez contar com essas parcerias, contar com o distribuidor para te auxiliar nesse momento tão incerto, né, que a gente vive. Um exemplo foi a pré-alta, né, que a gente teve 2 pré-alta esse ano. A pré-alta de março
que nos fez estar preparados para o boom que teve de venda no mês de março, que para nós teve um momento muito grande e, por um acaso, nós estávamos preparados porque a gente investiu bastante na pré-alta, graças a uma bela parceria que foi feita aí com a Profarma. E, novamente, no mês de maio, né, fizemos também uma nova pré-alta, que foi muitíssimo importante para o nosso fluxo de caixa, muitíssimo importante para manter a nossa rentabilidade. Então, seriam dicas aí que eu passo para quem está ouvindo, que é proprietário de farmácia. O nosso DNA aqui em Cascavel, o DNA da Farmácia Estrela, é gostar de gente. Tá? Então, é um orgulho muito grande para mim, eu sou farmacêutico, e tenho uma equipe muito grande de farmacêuticos, e a gente tem feito um trabalho muito grande de mostrar para a população de Cascavel, para a população da região, que pode contar com a gente, que o nosso profissional está preparado, que fizemos todos os investimentos em contingência, em distanciamento, em cuidado com a higienização das lojas, que é muito importante mostrar para a população que ela pode vir sem medo. Não tem o Covid dentro da farmácia, ela pode vir sem medo, que aqui tem o medicamento que ela precisa para curar e não para ter um problema. Então, a gente fez uma campanha muito grande, estamos fazendo, tanto nas mídias sociais quanto nas TVs da cidade. E a farmácia, gente, é o estabelecimento de saúde mais acessível do mundo, né? Então, pense em saúde, o primeiro lugar é a farmácia. Então, nós somos abençoados, agraciados por poder ser protagonista nesse momento, né? De poder levar saúde e conforto para a população. Então, a gente tem trabalhado muito com a humanização, o cuidado, tanto com o nosso colaborador, com o colaborador estrela, com uma equipe gigante que a gente tem de motoboys, que faz toda a região, e para o cliente, o cuidado da farmácia com o nosso cliente. Então, outra dica, não sei se a ideia é dar dicas, mas outra sugestão que eu dou para quem também é uma empresa regional, para quem está próximo, para quem chama o cliente, conhece o seu João, o seu José, a Dona Maria, tá? Para mostrar isso, para mostrar que pode contar com a gente, que a farmácia é um estabelecimento de saúde e que aqui ele vai ser bem cuidado. É essa linha que a gente tem tratado aqui, cuidando muito bem do nosso colaborador e também do nosso cliente. A princípio, seria essa a minha ideia inicial de introdução, Ana. Obrigada, Flávio. Agora vamos ao Jorge Ferro, diretor comercial da PMP, Farmácias Rio Grande do Sul. A gente foi em Minas, já estivemos no Rio, já estivemos na Bahia, no Paraná. Agora chegamos ao Rio Grande do Sul com o friozinho, né, Jorge? Tá frio aqui. Uma boa tarde a todos aí. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Adriano. Obrigado a Profarma aí, por a gente estar participando junto com os colegas. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, acho que os pares aí já falaram bastante sobre o cenário que está acontecendo aí em função do Covid. Nós aqui no Sul, obviamente, a gente sentiu sentiu o impacto aí da pandemia, mas bem lá no início, em março, quando começou toda a situação do Covid, a gente, obviamente, aqui internamente, a nossa rede é uma rede de 84 lojas aqui do Rio Grande do Sul, preço mais popular, a gente chama de PMP, né? Não é um associativismo, diferentemente dos colegas aí. Então, assim, o que a gente fez? No primeiro momento, a gente sentou, os sócios aqui, a gente fez um reset de todo o nosso negócio, toda a nossa estrutura. Porque a partir do segundo semestre do ano passado, a gente vinha num crescimento exponencial, a rede vinha apresentando resultados significativos. Novembro foi um mês muito bom para nós, dezembro muito bom. Em janeiro aqui a gente tem algumas particularidades aqui no Rio Grande do Sul, a questão das férias, enfim. Então, assim, janeiro geralmente cai um pouco a venda. No nosso negócio, na nossa rede, a gente não sentiu isso. A gente teve um crescimento em janeiro. Fevereiro, que é um mês também que a gente sente às vezes aqui, a gente teve um crescimento frente a novembro. E aí, março, a gente pensou assim, bom, março agora vai ser um mês excelente para nós de vendas, né? E realmente, março foi bom. A partir do dia 23 de março, ali, quando começou a questão dos isolamentos, enfim, né, de toda a função do Covid, a gente começou a sentir uma queda na nossa venda, né? Como nossos pares falaram, os colegas falaram, teve as lojas de bairro que seguraram um pouco a venda, mas essas lojas centrais, elas perderam muito faturamento.
Então, a gente teve uma queda no segundo trimestre, frente ao primeiro trimestre. Então, o que a gente fez aqui internamente? A gente, imediatamente, lá em março, quando a gente sentiu que as coisas realmente ia ter uma mudança, a gente sentou e fez o reset de toda a nossa operação. Fizemos uma reestruturação do orçamento anual, a gente sentou, refez todo o orçamento anual, em projeções de faturamento, em reduções de despesa, obviamente a gente está sempre olhando para isso, projeções de novos investimentos, a gente tinha um planejamento de crescimento dentro do ano de 2020, obviamente a gente teve que redefinir isso tudo. Olhou para dentro de algumas situações dentro do nosso negócio, né? Unidade por unidade, a gente tem hoje, a gente é rede, então segue um padrão de rede, mas a gente começou a trabalhar mais as particularidades dentro de cada loja, de cada unidade, desde mix de produtos até a exposição do produto, produtos voltados para o Covid. Obviamente a gente teve um acréscimo de venda em cima desses produtos, mas perdeu venda em outros produtos que eram significativos ali para nós no primeiro momento. Obviamente com isolamento, por exemplo, antigripais, a gente perdeu um pouco de venda em produtos antigripais. Cresceu a venda em outros produtos que eram direcionados para o Covid, como máscaras, álcool em gel, em primeiro momento. Aí depois, na realidade, o mercado supriu disso tudo e aí acabou também já regularizando a venda. A gente movimentou outras ações comerciais também, em cima de, que nem eu falei ali, conversamos com nossos parceiros para buscar novas alternativas, produtos que deixassem mais margem. Trabalhamos com produtos que muito a questão do cliente, aproveitamento de cliente em loja. A gente teve um crescimento no número de itens de venda de itens para o cliente e, obviamente, no ticket médio. Então, essas foram as alternativas que a gente usou aqui dentro da PMP para fazer com que o negócio se mantesse, né? Tivemos uma queda, não vou falar para vocês aqui que a gente se manteve, enfim, o Adriano sabe, a gente tive uma conversa com o pessoal, com o Giovanni, e a gente teve uma queda aí no segundo trimestre, mas a gente agora notou que nesse último mês aí se estabilizou e agora a tendência é voltar de novo para dentro do que a gente tinha programado, né? Eu acho que é isso aí, na primeira introdução aí sobre os impactos aí do Covid. Eu acho que é isso que eu tenho para colaborar aí, Ana. Tá ótimo, Jorge. Adriano, você quer dar uma palhinha também? E depois, em seguida, a gente começa com as perguntas, as questões. Ok, Ana. Eu já faço uma introdução e já jogo uma pergunta para todos aqui. Estamos em 560 juntos nessa live, tá? 560 participantes. Boa tarde oficialmente a todos, né? Agradeço aí todo mundo, Alan, Alexandre, Jorge, Kleber, Flávio. A gente tentou trazer aqui, tentou trazer representantes de um dos cantos do nosso Brasil, de onde a Profarma atua. Não dá para colocar todo mundo, né? E aí, representante, um abraço para o Edson, para o Neto da Febrafar. Estamos com 3 excelentes parceiros, excelentes redes associadas à Febrafar. Trouxemos também uma perspectiva com a Estrela de uma rede que domina a sua região, faz um belíssimo trabalho lá em Cascavel. O Jorge na PMP no Rio Grande do Sul já é uma rede maior. Para tentar trazer um pouquinho de experiências, vocês simbolizam os nossos clientes, né? E aí, o que eu posso dizer para vocês é trocar um pouco de experiência. O tempo todo, nós aqui da Profarma, lógico que a gente estava preocupado com o nosso negócio, né? O que pode acontecer naqueles 10, 15 dias de março ali, era só nuvem negras, né? A gente não sabia o que ia acontecer, e aí a decisão sempre é a conservadora, e no momento vai ter pré-alta, não vai ter pré-alta. Então, a gente decidiu, cara, a gente precisa ser conservador, né? Tomar cuidado com os passos, né? Essa foi uma das coisas que permeou muito, mas mais do que isso, nós nos preocupamos muito com os clientes, né? Porque não existe Profarma sem cliente, não existe Profarma sem vocês, né? E aí por isso nasceu a ideia da live, para a gente tentar levar informação, compartilhar. Acaba que a Profarma é um hub, né? E recebe mais facilmente informações
às vezes de fornecedores ou de outras associações. Por exemplo, a gente participa da Abafarma e lá estão os outros distribuidores e a gente pode receber outras informações, mas a gente entende que se nós aqui da Profarma, nós estávamos, eu não vou dizer a palavra perdidos, né? Em nenhum momento a gente ficou perdido, mas sim nós ficamos com o horizonte, ele era muito curto, né? Os próximos 5 dias, os próximos 7 dias, né? As decisões eram sempre curtas, né? E aí o Alan falou isso, o Alexandre também falou de troca de informações. Acho que a nossa primeira preocupação naquele momento foi compartilhar informações, compartilhar boas práticas, né? Falar a verdade para os nossos clientes. Essa foi a minha orientação para o time de vendas. Quando a gente não sabia, tem que dizer, não sabemos. Quando a gente tinha uma certeza, a gente... então, os clientes ligavam para a gente, vai ter pré-alto? Não sabemos, né? O que você acha? Vai vender mais esse produto, essa categoria? Porque a gente mostrava, o que está acontecendo historicamente é isso. Então, eu acho que a gente, Profarma, nós entendemos rapidamente a necessidade dos nossos clientes. Acho que a gente já vem com essa jornada nos últimos 4, 5 anos, cada vez mais se aproximar e aprender com vocês, né? Acho que a gente conseguiu fazer isso ali rapidamente. E aí o que eu queria contribuir um pouquinho do que a gente percebeu, um pouco em linha do que vocês falaram, né? Óbvio que a venda migrou de centros de regiões metropolitanas ou lojas de shopping, isso é óbvio, né? Foi falado aqui, o consumidor ficou em casa, né? Então, ele dependendo do estado, em graus maiores ou menores, eles passaram a consumir mais próximo de casa, né? Esse é um primeiro ponto, isso aconteceu. O segundo, a gente teve picos enormes de produtos, né? Os produtos da moda, né? Foi a máscara, foi um álcool em gel, aí teve a cloroquina, enfim, tiveram alguns desses produtos e muitos picos, e a gente sempre costuma... Isso é quase um produto sazonal, né? De sazonalidade de verão. Ele é um cuidado com o estoque, porque é um tiro curto, ou até inventarem, e a gente não incentiva isso, né? A Profarma teve até uma política de, quando aparecia, os nossos sistemas mostravam um consumo, uma compra exorbitante de um certo produto, a gente até tivemos que tomar essa decisão de bloquear e perguntar aos órgãos públicos o que a gente faria com o produto, porque, em primeiro lugar, é a saúde da população, entendemos que não pode ter compra especulativa, né? E aí, então, logo isso era resolvido, a gente liberava, e muito em contato com a indústria. Então, num primeiro momento, a gente acreditou muito na informação, né? Começamos a perceber a migração da venda em regiões geográficas, isso já foi falado aqui. E um segundo movimento, uma migração de categorias. E aí, o que dá para passar para todos os nossos clientes, e eu já vou fazer uma pergunta, o nosso consumidor, ele mudou, né? O hábito de consumo, ele mudou. O Alan falou rapidamente, né? No primeiro momento, o cliente queria rápido entrar na farmácia, comprar e ir embora, né? A preocupação dele é que ele poderia estar em risco se contaminando, né? Então, ele queria comprar aquilo, fazer um estoque, o Kleber falou isso, comprar para 1, 2 meses e não voltar à farmácia. Isso já vem mudando, né? Mas o fato é que o hábito de consumo mudou, né? Se o cliente o consumidor, ele tinha um hábito de uma compra mais frequente em farmácias, os números mostram que ele visita menos as farmácias. E aí, como é que vai ser o futuro? Esse é um ponto de interrogação, né, que ficam para todos os clientes. Eu vou abrir essa pergunta, o como isso a gente volta à realidade de fevereiro para trás, ou como a gente, lógico, as lojas de região metropolitana, de shopping vão abrir, né, o consumo vai voltar uma parte para essa região, mas será que ela volta 100% como era antes? Será que o consumo de bairro, com as técnicas que foram implementadas pelas lojas de bairro, vão conseguir defender esse consumo? Foi falado aqui em delivery, em entregas de motoboy, tantas outras coisas que as lojas de bairro evoluíram, e aquele consumidor que só estava acostumado a encontrar produto ou serviço numa loja de centro metropolitano, agora ele passou a encontrar na loja de bairro. Então, será que a integralidade desses consumidores voltam para as lojas de metropolitano? Essa é uma pergunta que todo lojista, todo empreendedor tem que se fazer, né?
o hábito do consumidor mudou. Né? A gente tem que estar atento a esse hábito, é isso que a gente aqui da Profarma está tentando fazer, para tentar captar essa oportunidade e levar essa oportunidade para os nossos clientes. Então, eu vou fazer uma pergunta, depois eu volto com outro hábito que a gente já tem certeza que está acontecendo. E é uma pergunta aberta aí para todos, né? Como é que vocês veem, né? A gente já está vendo algumas regiões, por exemplo, aqui o Rio de Janeiro, né? Já tem algumas regiões que estão flexibilizando o distanciamento, mas a gente já sabe, até por experiência lá de fora, à medida que vai flexibilizando o distanciamento, o número de contágio aumenta, então, às vezes, a prefeitura tem que voltar, né? Num estágio anterior. Mas isso vai, aumenta né, libera e volta atrás. Isso bota a população na rua, abre loja e fecha a loja. Como é que vocês veem isso e como é que vocês estão se preparando para talvez esse consumidor com um hábito novo? Vocês acham que alguns desses serviços que vocês desenvolveram nas lojas, principalmente de bairro, vai continuar? Esses serviços precisam continuar? Ou vocês acham que isso foi só temporário em época de Covid? Eu faço uma pergunta geral, quem quiser, né, para a gente começar a trocar a experiência do que vem para ir para frente. Quer começar, Alan? Por gentileza, eu acho que assim, Adriano, obrigado, você levantou uma bola importante aí, né? Porque não se trata de reinventar o cliente, não. A gente está falando de gente, né, que tem hábitos de consumo, necessidades, vamos tratar Sim. assim, né? E as necessidades delas, num primeiro momento, você teve algumas influências, né? Eu comprei pelo medo, eu comprei por uma influência de mídia, eu comprei, enfim, comprei por uma série de razões. Comprei um produto que eu estoquei e de repente não precisava, é assim que o consumidor está pensando. E agora vem aí a bola da vez, que é a ivermectina, né? Que tá, assim, a gente está passando um aperto danado até para conseguir repor estoque, enfim, não tem. E aí a prática dos combos, aquela coisa, aquela loucura toda. Bom, eu acho que, sobre o contexto do que você abordou, e muito bem, até por sinal, porque é uma visão mais holística, né? O que isso traz de clareza para a gente aqui, que está na operação, é assim, cara, eu não trabalhava tão bem em rede social, agora eu preciso trabalhar a rede social, preciso ser competente nisso. Cara, eu não trabalhava tão bem a qualidade do atendimento que eu dava pelo WhatsApp ou pelo aplicativo que eu uso. Agora eu tenho que ser mais competente nisso. Se eu não for competente nessa celeridade de resposta, o cliente pode voltar a achar, eu não consigo reter ele, e aí sim, eu acho que se a gente não for competente também na precificação, né? Porque houve um momento que o cliente nem comparava preço. Porque ele estava com medo, ele não queria ir, cara, então ele ia já comprava. Agora ele já começa a comparar. Então a gente precisa ser competente e não errar. Eu acho que esses são os 3 principais pontos de não errar para tentar segurar isso. Porque, via de regra, o cliente tendo mais mobilidade, podendo ir para o centro, por que não ele não vai consumir lá? Eu acho que ele vai acabar voltando a consumir, mas aí, se a gente for competente para manter um maior número de clientes ali, até meu pai trabalha no balcão até hoje. Hoje eu estava almoçando com ele falou assim, Alan, muito cliente novo, cara, na farmácia, muito cliente novo. Ainda está tendo muito cliente novo aqui em Varginha, né? Muito cliente novo. Eu falei, poxa, pai, que legal. Então, assim, se eu tenho muito cliente novo, esse cliente novo... Eu estava conversando com uma distribuidora de HB, hoje, mais cedo. E aí o cara falou, olha, estamos vendendo otimamente bem. O que acontece? Vai passando o tempo, o medo vai diminuindo um pouco, o cliente começa a permanecer um pouco mais dentro da loja, né? E isso faz ele consumir um pouco mais outros itens que não só aqueles do medo. Então, a gente está vivendo uma outra fase do consumo. O que eu acho, posto isso que eu disse, é que vai passar um tempo, e aí tem o delay econômico, né? Que é 9 meses, né? Que se falava, que entre uma mudança acontecer e, de fato, ela ser sedimentada e tal. Eu acho que a gente vai experimentar um outro patamar, mas daqui vai demorar, viu? Quem for competente não volta nos patamares anteriores, não. Vai ter uma troca, o cliente vai trocar de mão aí, né? Eu acredito nisso. E aí fiquem à vontade os colegas para incluírem aqui alguma outra opinião. Alguém quer se colocar pegando o gancho no que o Alan colocou ou a gente segue a ordem que a gente... Vai lá, Kleber. Eu só, incluindo com o Alan, nós temos vários perfis de clientes, né?
eu tenho experiência de farmácias também, minhas, que é em bairros populosos, que não tem restrição certa. É um monte de gente que procura estar na rua, que muitas vezes não tem ainda esse acesso à tecnologia. O desafio, certamente, é que tem aquele que já experienciou e deu certo. Esse é o que a gente precisa estar atento, porque ele vai buscar manter esse hábito que é novo, induzido pela própria restrição. Agora, o que temos que entender é que todo mundo vai estar oferecendo esse serviço. Eu imagino que todos vão estar buscando essa proximidade com o cliente. Eu vejo que a farmácia de bairro, talvez seja uma expectativa, talvez como farmacêutico, eu vejo, embora não esteja na farmácia, a farmácia de bairro ela passou a ter uma certa importância, né, de forma subjetiva. Uma certa importância porque foi o que me acudiu, foi o que me reteve, foi o que resolveu o meu problema. Então, e quando se fala de comércio essencial, né, a atividade essencial, farmácia está sendo considerada, um diferencial, porque ela está aberta, ela atende ao cliente. Aí eu percebo que, como temos uma variedade, o ser humano muda muito, muitos não vão esquecer tudo isso, vão continuar no seu normal, nunca mais como antes, mas com os mesmos hábitos. Eu acredito que a farmácia de bairro está tendo uma oportunidade, sim, de fidelizar e trazer esse vínculo maior com o seu cliente, seja pela automação do serviço ou também pela própria relação de proximidade de fato, embora com a distância de 1,5 metro. Eu creio que o bairro está tendo uma grande oportunidade de retornar e fidelizar aquele cliente que, por conveniência, quando vem do centro médico, já trazia o seu medicamento. Isso me parece uma linha que... Você está falando num ponto importante, o Alexandre quer falar, eu vou passar para ele, né? Mas você está falando de atendimento, às vezes o cliente, o consumidor, né, que consumia no grande centro, tinha um atendimento mais impessoal, né? E agora a farmácia de bairro ou uma rede regional, pegando o exemplo do Flávio, né, que domina a região que ele está, você consegue ter um atendimento, como ele falou, você conhece o nome, né, do consumidor, do paciente. Isso faz total diferença. Eu acho que o ponto aqui para pensar a partir do momento que não tiver mais dificuldade de circulação, que as pessoas possam voltar a circular naturalmente, a farmácia de bairro, a rede regional já mostrou que esse atendimento pessoal, ele é fundamental, ele é fantástico, né? E o consumidor, ele quer isso. Só que ele vai ter a dificuldade que esse consumidor vai voltar para a região que ele trabalha, né? Então, como que ele pode tirar proveito? Acho que o Alan falou muito bem. Eu tenho que atrair esse consumidor por uma rede social, por um processo mais ágil, para estar antenado a serviço, para fazer com que esse consumidor continue indo e se sentindo, dando mais valor a esse atendimento mais pessoal, né? Mais customizado, vamos falar assim. Alexandre, diga aí se ia comentar. Basicamente complementar, Adriano, isso que o Alan falou. Eu acho que, falando um pouquinho da nossa experiência, a gente se preocupou muito, desde o meio do ano passado, em ter uma ferramenta para disponibilizar um canal de comunicação mais próximo do cliente. Então, as nossas lojas estão abertas, bonitas, bem planejadas, bem organizadas. A gente faz encarte, mas a mídia digital ela passou a ter uma relevância ainda maior nesse momento. Então, a experiência que a gente tem lá é que a gente ampliou muito o uso disso, bastante, e realmente isso trouxe resultado. Tá? Outro dia um guru nosso aí estava falando que não, eu já sou digital desde que eu nasci. E é verdade, as farmácias fazem pedido eletrônico, têm OL, trabalham com sistemas, gerenciam uma série de coisas de maneira digital, há muitos anos já. Mas o cliente talvez fosse a parte menos digitalizada da cadeia. E ele agora, ele está sendo impelido a isso, quer dizer, ele não pode sair de casa, então como é que ele compra? Olha, não sabia o WhatsApp da loja, agora eu sei. Mas olha, eu estou no Facebook, agora eu estou vendo que essa farmácia tem esse produto que eu nem sabia que tinha. Então, assim, um exemplo mais claro nessa pandemia, né? 60 milhões de pessoas tiveram que baixar um aplicativo para conseguir receber um auxílio. Então, são pessoas que provavelmente tinham muito pouco contato
com o digital e que agora passaram a ter. Então, acho que, do ponto de vista do consumidor, o que mudou e que eu acho que veio para ficar é essa comunicação com ele. Você vai ter que ter o atendimento como algo, como uma regra para a sua loja de bairro. Eu acho que isso continua sendo importante, mas o teu alcance ampliou, né? Então, algumas ferramentas que a gente, inclusive hoje estava discutindo numa reunião, hoje permitem ver quanto tempo o cliente caminha num raio de distância para poder chegar na sua loja. Mas não é para ele chegar na sua loja, é para você chegar até ele com eficiência, com rapidez e entregar o que ele está pedindo. Então, acho que isso tem que ser uma preocupação de todo mundo que está no negócio hoje, é a comunicação total com o cliente. Com o cliente que vai na loja, que está sem restrição, com o cliente que pedia e agora voltou para o centro. Então, esse é o seu cliente. Ele pode ter sido seu cliente durante 3 meses, ele está ali. Então, como é que você se comunica com ele? Como é que você faz ele conhecer sua loja, seus serviços, as suas ofertas? Então, essa preocupação, eu acho que ela só reforçou. Ela não diminuiu e acho que não vem a diminuir mais. É uma tendência do ponto de vista do consumidor, né? As lojas, eu acho que tem que se organizar e se preparar para estarem mudando sempre que necessário. E o nosso consumidor, eu acho que sim, acho que ele viu que o canal digital é importante, ele funciona, a gente experimentou muito isso e acho que é um ponto que veio para ficar. Obrigada, Alexandre. Flávio e Jorge, vocês gostariam de se posicionar a respeito dessa questão do consumidor também na região de vocês, nas marcas de vocês? Eu gostaria de falar, Ana. Eu acho... Oi. Pode falar. Está escutando aí? Eu acho pertinente isso que o Alexandre falou sobre a questão da comunicação com o cliente. Mas hoje, ainda nossos clientes, até baseado aí numa pesquisa do próprio Kiver, 95% do cliente do canal Farma ainda não está habituado a comprar pelo digital. É uma tendência, obviamente os hábitos do consumidor de consumo vão mudar, mas a gente tem que trabalhar em cima disso, como o próprio Alexandre falou ali, a gente tem que estimular isso, buscar novas alternativas. Existem as mídias digitais que podem facilitar isso para a gente e que hoje é gratuito, né? A gente pode fazer mídias em cima das redes sociais e tem que ser feito. E buscar novas alternativas. Eu acredito muito no multicanais. A gente tinha uma teleentrega, hoje a gente atua só numa cidade aqui com a teleentrega. A gente tinha um projeto e esse projeto, obviamente, com a situação da pandemia, a gente teve que reestruturar ele. Houve um crescimento de 31% no nosso faturamento em cima desse canal. Mas a gente não trabalha ainda com os canais digitais, venda através da internet, enfim, é uma coisa que a gente já tá modelando para que no futuro próximo a gente comece a operar. Mas a gente nota também que tem redes que trabalham muito fortes em cima desse canal digital, que estão também abrindo novas unidades em rua, né? Então a gente sabe que tem que buscar todas as frentes e várias alternativas para tentar fidelizar esse nosso cliente. Eu acredito que o hábito vai mudar do cliente mudou nesse momento agora da pandemia, mas eu não acredito que mude muito assim, né? Acredito que o perfil de consumo pode ser que mude. Eu acho que há uma certa, né, a confiança a gente nota que o cliente antes ele tinha um pouquinho mais de confiança, estava um pouquinho mais de poder de consumo. O desemprego vinha diminuindo, então as pessoas estavam com poder aquisitivo um pouco maior. A gente notava que o cliente entrava na loja, comprava um pouco mais, e agora ele está sendo muito mais... A gente tem que fazer um aproveitamento melhor desse cliente dentro de loja, né? Tem vários fatores que nos ajudam nisso. A questão da capilaridade também, capilaridade de loja, a gente nota que tem muitas lojas indo até o cliente, em vez de... Antes era centralizado, né? As lojas procuravam mais os centros comerciais. Hoje, principalmente aqui no Sul, né? As lojas começaram a ir mais em locais mais populosos, então houve uma capilaridade mais de lojas, foi para os bairros, foi para outras regiões, inclusive dentro até mesmo de hipermercados, enfim, para buscar aquele cliente para se tornar ter mais comodidade para o cliente. Eu acho que algumas mudanças também, algumas adequações dentro desse multicanais, a gente nota que alguns concorrentes vêm fazendo, a pessoa compra no digital, mas pode retirar na loja. Isso é um fator que
torna um pouquinho mais, traz um pouco mais de conveniência para o cliente, diferentemente de comprar na web e esperar em casa. Acho que o cliente que precisa do medicamento, precisa de uma coisa que precisa usar, talvez ele não queira esperar tanto tempo, né? 1, 2 dias para 3 dias, enfim, depende da questão do transporte, para receber isso em casa. Então, eu acho que existem alternativas para fazer uma conciliação dessa questão da compra digital, né, através dos multicanais, com acessibilidade para o cliente lá, né, facilitar uma conveniência para os nossos clientes. Então, a gente vem trabalhando muito em cima disso dentro das nossas lojas, vem trabalhando pontualmente dentro de cada loja, desde a questão de posicionamento de produto dentro da gôndola, a gente teve que rever isso, a gente teve que mudar um pouquinho a estrutura, olhar para dentro de cada unidade, que nem eu havia falado antes, e eu acredito que o hábito do consumidor vai mudar, porque os hábitos vão mudar, né? Eu acho que o home office aí veio para ficar, e obviamente as pessoas vão ficar um pouco mais em casa e vão procurar aquilo que é mais conveniente para eles, que está mais perto, enfim, que está mais acessível no momento da compra. Eu acho que é isso. Vou pegar esse gancho, Ana, e daí eu já passo para você, Flávio. Eu acho que os 4 falaram vai mudar em alguma coisa, né? Eu acho que a mensagem para todos todos têm que ficar atentos. A gente está falando de um Brasil aqui completamente diferente, né? E cada proprietário de farmácia tem que estar atento ao seu consumidor. Acho que a mensagem não vai voltar o que era fevereiro. Acho que esse é meio que consenso, né? Agora, o como isso vai mudar, cada proprietário tem que estar atento ao seu consumidor e lembrando que esse seu consumidor, durante 3, 4 meses, ele experimentou algo novo. O que vai fazer ele continuar consumindo isso que ele se acostumou nesses 3 meses vai ser a competência de cada um de trazer essa novidade, né? E aí eu vou passar já para você, Flávio, mas já emendo uma pergunta aqui, né? Que eu disse que tem 2 coisas que já ficaram claras, né? Eu acho que o primeiro é essa questão do hábito e a segundo dado a pandemia, o natural do comportamento do brasileiro se tivesse doente, ele procura um hospital, procura uma clínica, procura um posto de saúde, né? Público, ou procura um médico, enfim, normalmente a resposta a qualquer tipo de doença que a pessoa tinha era fazer isso, né? O que as pesquisas mostram, né, é que vai haver uma mudança, algumas pessoas vão procurar mais as farmácias, né? Isso é comum lá fora, né? De a farmácia já se transformar não só um estabelecimento que vende medicamento, né? E sim um estabelecimento de saúde, né? E lembrando que a gente tem um farmacêutico que é um profissional de saúde, né? Ele pode prestar um primeiro atendimento. E aí, eu não estou falando aqui de serviços de saúde extremamente rebuscado, como, por exemplo, se transformar uma farmácia numa clínica de vacinação. Não estou falando disso. Mas aquele primeiro atendimento que tem mais relação com o que eu falei de atendimento mais pessoal, tirar uma pressão, fazer um atendimento, um primeiro atendimento, né? O farmacêutico ele tem condição de fazer isso. E aí eu deixo o Flávio falar e já faço essa pergunta para rodar. Vocês acreditam nisso? Pelo menos os números estão mostrando que a população vai procurar mais a farmácia, além de ser só comprar um medicamento, ou higiene, beleza, ou um produto de derma, enfim, mas também procurar o profissional da farmácia como referência de assistência. Uma referência de assistência de saúde. E se sim, vocês acham que isso é maior no bairro do que na região metropolitana? Enfim, eu tenho essas 2 perguntas aí. Flávio, contigo aí. Flávio, você agora vai ter que responder as 2 em 1. Vamos lá. A sua fala, Adriano, acho que vai muito de encontro à minha introdução. O estabelecimento de saúde mais acessível do mundo é a farmácia. Farmácia como estabelecimento de saúde e não como um mercadinho para vender só o produto. Então, nisso a gente acredita muito. Esse também é o nosso DNA, é atender bem a população, atender com informação. Tá? Então, com certeza absoluta, investir em pessoas, investir em treinamento, investir em equipe, investir em ter bons farmacêuticos, bons profissionais, eu acho que é importantíssimo.
nós nunca perdemos no nosso histórico todo, esse sempre foi o nosso DNA, né? Sempre tivemos como diferencial, mas não vai existir mais balconista, farmacêutico, enfim, nós investimos sempre em pessoas, esse sempre foi o nosso diferencial, um dos. O outro grande diferencial nosso, que eu acredito, que daí entra na questão do hábito do consumidor, que é a primeira pergunta, que o consumidor vai procurar fazer uma compra rápida, segura e produtiva, você tem que ter estoque, você tem que ter produto para o seu consumidor fazer uma compra produtiva. Então, às vezes, você não entende o porquê que não está vendendo bastante, mas será que você tem o produto que o seu consumidor quer comprar na sua loja? Então, eu acho que isso é fundamental, entender o que o consumidor quer, a demanda e a necessidade dele e procurar suprir. Eu sei que suprir demanda em tempos de pandemia não está fácil, né? Você tenta acertar quanto álcool gel você vai ter que comprar, daí compra um monte, sobra, tem estoque para 2 anos, pode acontecer. Mas procurar acertar a demanda dele, né? A layoutização da loja, o mix de produto, eu acho que isso é muito importante e esse tem sido, com certeza, um dos nossos diferenciais. Ter produto, junho foi o mês que nós mais crescemos na história da farmácia, crescemos muito em relação a anos anteriores. Maio teve uma queda, julho já superamos março, que foi o bom. Então, mas temos produto e atendimento. Eu vejo esses 2 grandes diferenciais aí da nossa rede e segue como sugestão aí. Seria isso. Bacana, eu estava no mudo aqui, desculpa, pessoal. A gente, então, mais alguém quer falar sobre essa questão posta pelo Adriano, da farmácia como referência de assistência? Como é que vocês veem esse papel, né, na localidade de vocês, enfim, na marca de vocês? Como é que vocês estão encarando isso? E aí, eu vou fazer que nem o Adriano, eu vou colocar 2 perguntas em uma, que também seria já aproveitar, dado que a gente já são 5 horas e 5 minutos, estamos com 600 pessoas com a gente, para vocês também falarem um pouco do legado dessa crise, né, desse momento que nós vivemos e como é que vocês veem o futuro. Bom, se me permitir de novo, eu vou... Porque as ideias vão... Cara, cada um de vocês que fala aqui, bicho, eu fico imaginando o quanto a gente ainda... Como o tempo é curto, né? Como o tempo é curto para a gente trocar tanta ideia assim tão bacana. Mas com relação à farmácia enquanto estabelecimento de saúde, eu também sou farmacêutico, eu também vim de balcão de farmácia, eu sei bem como é que é ficar em pé ali, atender o cliente e tratar o cliente, né? Assim, olho no olho, aquilo que todo mundo... Eu sei que existe aí uma corrente aí, eu falei de digital mais cedo, e o digital como meio de promover contato com a loja. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito que o digital vai separar a loja. Você não vai ter um e-commerce e o cliente não vai na loja, não. Viu? Isso que fique claro, tá? Porque chegando na loja, é lá que acontecem alguns milagres. Eu, por exemplo, nas visitas que faço nas lojas licenciadas, que agora não estou fazendo, estou sentindo um passarinho dentro da gaiola aqui, você ir na farmácia, um dia eu fui num senhorzinho muito simples, muito humilde, ele falou, cara, aqui está meu caderninho vermelho. O que ele fazia? Qualquer cliente que chegava lá e que pedisse uma indicação para ele de algum produto que ele pudesse, de fato, fazer a indicação, ele anotava o nome do cliente, o que o cara estava sentindo, o que ele levou para casa, no caderninho. No outro dia, e o telefone, no outro dia ele ligava. Opa, tudo bem? Como é que foi? Cara, eu falo isso às vezes para os meus clientes, falo, quanto custa isso, cara? O cara não precisou, velho, não precisou nada, né? Então, assim, isso é a competência. Isso é competência. O cara está lá há 30, 40 anos, está certo, que nesse caso é um exemplo que ele não quer fazer o volume, eu entendo também o modelo de negócio dele, tá? Ele tem algumas coisas, mas dá para fazer isso com volume, dá para fazer isso com mais gente, dá para fazer isso com mais eficiência. A gente está indo aí para a prescrição digital, virando uma realidade até controversa, que a gente tem muita coisa para se esclarecer ainda de como vai ficar isso, né? Mas talvez seja, imaginou se a gente tiver o prontuário do paciente, ele dando acesso para a gente podendo contribuir nesse prontuário dele, não sei. Aí é uma viagem maluca, né? Como diz, a gente está pensando muito lá na frente, mas tem muita farmácia ainda que precisa fazer o dever de casa mesmo, como o Flávio bem disse, estoque. Cara, gerência financeira, né, Flávio? Você parece que entende bem disso aí, né? É o teu cargo. Cara,
dinheiro não aceita desaforo. Não aceita. A Profarma, ela é legal, ela é parceira, beleza. Mas o cara também tem que ser parceiro da Profarma, né, Adriano? Se ele começa a optar por investir o dinheiro que era do estoque em alguma ação, compra a caminhonete nova, põe na porta da farmácia, né? Mas deixa de comprar o produto para pôr na brasileira. Cuidado, isso é um problema que a gente vê, que o empresariado, a gente está tendo uma oportunidade muito grande de dar muita informação e formatar esse empresário que está passando essa pandemia aí. A segunda pergunta, Ana, eu acho que eu me perdi aqui no meio da... Legado. A Ana falou de legado. O futuro, eu acho que está aí o grande legado. Imagine o seguinte, lojas que aprenderam a diminuir recursos. A gente trabalhou com escassez. Todo mundo trabalhou com escassez. Escassez de produtos, escassez de tempo, em algum momento escassez de cliente, né? O legado da escassez, ele é muito importante. Não tem aquela história? Homens fortes produzem tempos fáceis produzem homens fracos, que produzem tempos difíceis, que produzem homens fortes de novo. Não tem essa historinha aí? Então, eu acho que a gente viveu uma importância de um ciclo para o empresariado, sabe? Porque teve muita gente que, embora tenha vendido bem, eu ligava para o cliente e falava assim, tá mais ou menos. Eu falei, tá mais ou menos como, cara? Tô vendo que você está vendendo bem, tô te acompanhando nas distribuidoras, sei que você não tá inadimplente, então tá tudo bem. Mas tá difícil, né, cara? Na minha cidade aqui, e agora tá indo para o interior, né? Aqui em Minas está acontecendo muito de ir para o interior, no Rio de Janeiro também eu tenho acompanhado, tá bastante. Interior, Espírito Santo, na Bahia também, né? Eu vi até falando de Ilhéus ali, que tá complicado. Você vê que, assim, esse pessoal tinha um efeito psicológico muito grande. Eu falei, cara, para de assistir televisão, cara. Pelo amor de Deus. Foca dentro do teu negócio. Olha o que você tem que fazer, cuida da tua equipe. Porque esse momento de escassez fez as pessoas tomarem um monte de ações pequenas que vão reduzir custo, que vão melhorar fluxo de caixa. Pelo menos isso eu tenho visto na grande maioria dos nossos clientes. Diminuir o endividamento, o cara que vivia de pendurado. Tem um evento que acontece todo mês, que é recebimento de farmácia popular, né? Cara, quando vai chegando, aí começa nos grupos, você já recebeu? Você já recebeu? Você já recebeu? Eu estou vendo menos perguntas nesse sentido, né? Então, isso está me deixando bastante feliz com isso. Espero ter contribuído. E obrigado mais uma vez aí, colegas. Vamos lá. Imagina, nós que agradecemos, Alain. Vamos, Alexandre? Vamos lá. Bem, eu acho que, respondendo aí, a questão da farmácia como uma referência na área uma das referências para atendimento na área de saúde, ela é uma realidade no Brasil. Eu acho que ela pode se intensificar um pouco mais em algumas regiões e menos outras, porque acho que ela está muito ligada também à dificuldade de acesso, né? Então, quanto maior a dificuldade, maior a facilidade. E, obviamente, a gente tem que valorizar e buscar fazer bem esse serviço para que, quando seja buscado, ele funcione. Por outro lado, a gente também tem a telemedicina, que foi aprovada. Então, isso também traz uma dinâmica diferente e que a gente não sabe exatamente, né? Agora ficou muito fácil você consultar um médico através do computador. Você pode fazer isso também, né? Você pode ser atendido numa farmácia próxima da sua casa ou ser atendido através da telemedicina. Então, o que eu gostaria de deixar em cima até desse ponto, já indo para o segundo, falando de legado, eu acho que a pandemia trouxe uma experiência que, na verdade, eu chamo de acelerador do tempo. Então, antes o que levava 3 anos para acontecer, agora acontece em 3 meses. E aí, qual é a diferença do sucesso e do fracasso? A capacidade de envolvimento do empresário, né, no negócio dele, e essa capacidade está atrelada à informação, às parcerias, ao desenvolvimento dele. Então, a gente tem, sim, casos em que você vê nitidamente o empresário buscando se capacitar, aprender, ter informação para tomar a decisão. E a decisão tem que ser cada vez mais rápida. Então, eu acho que esse é o legado que eu enxergo da pandemia para todo empresariado. Ou seja, se eu tiver que fechar lojas por qualquer motivo, o que eu faço? Entendeu? Se eu tiver que abrir num turno diferente, o que eu faço? Se tiver escassez de um produto, como o Alain falou, o que eu faço? Né? Se tiver mudança de marca, como é que eu sobrevivo? Então, tudo isso serviu para transformar 3 anos em 3 meses e ver quem está se preparando, quem está se adequando
quem está buscando as parcerias, os ensinamentos, então eu falo muito da Febrafar para os meus associados, porque é realmente um conjunto de ferramentas. Quando a gente fala muito de digitalização, a gente acelerou muito forte a compra centralizada, por exemplo. Por quê? Porque o dono de farmácia, o comprador dele, ele queria evitar o contato com a indústria não estava com gente na rua, a distribuição também, e isso facilitou muito. Então, todas essas mudanças vão estar acessíveis para quem estiver interessado. Então, eu acho que um dos legados que eu vejo muito importante dessa pandemia é que você, empresário, dono de farmácia, tem que estar atento às informações e buscá-las através do mercado. Sozinho é muito mais difícil. A gente sabe disso. E a gente sabe que trocando experiências, buscando soluções que já foram testadas e validadas por muitos outros, a vida fica mais fácil. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aí para quem está assistindo a gente, tá bom? Ok, Alexandre, muito obrigada. Kleber? Vamos lá. Que Adriano trouxe aí na primeira pergunta sobre a questão da referência da farmácia de bairro, né, para atender o cliente. Na verdade, sim, nós estamos aqui na experiência na Bahia, nós estamos em 249 municípios da Bahia, que são 417. Né, grandes centros, né, grandes cidades e pequenas cidades. Isso é uma realidade. Né? A farmácia é a referência de muitos desses municípios como o primeiro contato e não o hospital, nem a UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento. Não sei se aqui também assim funciona. Certamente melhorará, né, teremos mais oportunidades, como eu falei na primeira colocação, da farmácia do bairro fazer isso. Ora, já existe, eu acho que só consolida, talvez alguns outros não possam perceber, mas é muito perceptível que a farmácia já é isso há algum tempo, independente de fazer atenção farmacêutica, assistência farmacêutica nos moldes, ou ter vacina, mas a farmácia, as nossas farmácias, as nossas lojas da Multimais, nessas 249 cidades, elas já são assim, essa coisa da primeira assistência à comunidade onde ela atua. Né? E o legado que eu, passando para outra pergunta que vocês trouxeram, eu acho que nós aprendemos a trabalhar com a incerteza. Né? Eu acho que tivemos aí a oportunidade de ver, até concluindo aí o que os meninos falaram, o nosso farmacista, ele passou a ser protagonista um pouco mais, porque a incerteza o leva, ele procurou. Ele veio, como a Alan disse, ele não está se queixando tanto, ele está sabendo que o problema existe, está indo correndo atrás, porque está apertado. Então, o legado, eu acho que é o protagonismo. Eu acho que isso é um aprendizado e também é a minha consciência que a variável mais constante da vida é a mudança. Essa não vai mudar, sempre existirá. E eu acredito que o papel nosso, como rede associativista, é preparar mais o associado para viver essas turbulências, trazer também isso que está acontecendo aqui, parcerias, informações, relacionamento de fornecedor e distribuidor. Necessariamente não é só condição comercial, isso é importante ficar para que entendamos que o negócio se faz com parceria. Eu acho que o legado é esse, parceria, mas protagonismo. Eu acho que a partir de agora já estamos aprendendo a desenvolver e trabalhar nessa incerteza. É isso. Obrigada, Kleber. Flávio? Opa, meu microfone estava desligado aqui, desculpa. Não, imagina. Então, como legado, como aprendizado, eu vejo que realmente é a velocidade, né? A velocidade com que você tem que estar atuando, né? Nós temos que ter decisões muito rápidas, né? Isso, você não tem mais tempo para pensar, para planejar, todo aquele planejamento, como o Jorge disse, tive que replanejar todo o ano porque mudou. E está mudando todo dia, toda semana você tem um fato novo, né? Então, isso fica como legado, que você tem que ser mais ágil, mais rápido, estar mais preparado para as mudanças que estão acontecendo todos os dias, né? Hoje é ivermectina, amanhã, o que vai ser amanhã? Enfim, a gente tem que estar preparado, atentos, né? Muito atento, muito ligado, muito conectado com tudo. E é fundamental parceria, gente. Fundamental você ter um parceiro de confiança, no caso a Profarma, que seja seu parceiro de confiança,
trocar ideias, sugestões. Eu acho que é muito importante, é fundamental confiar nas parcerias. Isso eu acho que é imprescindível. E investir em gente, isso é passado, presente e é futuro. Investir em pessoas, investir em treinamento, em capacitação, enfim, para que o seu cliente seja acolhido e seja bem recebido e queira voltar na sua empresa. Acho que fica essa minha mensagem. Obrigada, Flávio. Jorge? Vamos lá. Eu e o Flávio, acho que a gente está alinhado aí. O Flávio parece que leu tudo que eu ia falar aqui. Sobre a primeira pergunta ali do Adriano, eu acho que a assistência farmacêutica já é uma realidade, né? A gente já tem isso como uma realidade, já não em função da pandemia. A farmácia como referência, não só para a questão da prestação de serviços de saúde, mas como um todo, dentro de onde ela está, dentro de onde ela está inserida. Eu acho que isso a gente tem que buscar cada vez mais alternativas, né, para tornar ela uma referência para o cliente, justamente pela função essa da conveniência. O cliente sair de casa ou para ir usar a farmácia e lá dentro ele conseguir atender todas as necessidades dele. Então, assim, eu acho que a assistência farmacêutica é imprescindível para que a gente fidelize clientes, certo? E a conveniência também. Acredito muito na questão da inovação tecnológica, a gente tem que estar sempre atento a isso. A gente vem trabalhando muito aqui em algumas ferramentas para a questão de encurtar as distâncias, como essa própria ferramenta que a gente está usando aqui agora, junto com as nossas unidades, como a gente atua em 42 cidades do Rio Grande do Sul, algumas cidades longe, tem cidades que estão a mais de 500 quilômetros da onde a gente está aqui. Então, a gente usa vamos usar cada vez mais ferramentas para diminuir essa distância, inclusive prestar treinamentos para os nossos funcionários, nossos colaboradores, e, enfim, a gente aproximar cada vez mais, diminuir essa distância. Então, acho que a inovação tecnológica, a gente tem que estar atento para isso, atento, né, a essas mudanças, para que a gente consiga cada vez mais aperfeiçoar. Sobre o legado que eu acho que a pandemia deixa, como o Flávio falou, eu acho que para nós aqui o que ficou mais claro assim, foi a questão da tomada de decisão rápida. A gente teve que nem eu falei ali no início, na introdução, a gente teve que fazer muito rápido, fazer um reset de tudo que a gente tinha no início do ano, do orçamento que a gente tinha feito, definir novas estratégias, repensar o nosso negócio, dar uma parada, não digo uma parada, mas dar uma reavaliada em tudo que a gente tinha como estratégia dentro do nosso plano de negócio. Customizou muita coisa, a gente obviamente customizou. A situação do home office, ela foi, num primeiro momento, obviamente, a gente perde um pouquinho de produtividade até as pessoas se adaptarem, mas depois começa a normalizar. A gente teve um revezamento de pessoas aqui na parte administrativa. Então, assim, o home office também ajuda a customizar, porque, obviamente, tu reduz um pouco do custo operacional de algumas despesas, como propriamente vale transporte, alimentação e outras coisas mais, que a gente tinha um custo, né? Obviamente, a gente customiza isso. E aí, o que a gente também vê como legado são exatamente essas ferramentas, a questão dos custos, customização, ação rápida, tem que ter uma tomada de decisão muito rápida em algumas situações, principalmente ações comerciais. A gente fez algumas ações, está fazendo muito forte já, algumas ações de sellout. Eu acho que é importante isso para que a gente consiga manter a nossa receita. Então, para que haja o equilíbrio, né, dentro do negócio. Então, acho que, basicamente, o legado foi esse aí nesse primeiro momento. Obviamente, a gente tem uma incerteza ainda, a gente não sabe. Aqui no Sul, a gente está vivendo a questão das bandeiras, aí não sei se vocês têm acompanhado, não sei se no restante do país tem acontecido isso. Aqui na nossa região está com bandeira vermelha, então tem algumas restrições aqui, e diminui muito a questão. A gente teve uma redução muito de clientes em loja, e então aquela questão do aproveitamento, a gente tem que trabalhar muito mais isso aí. A gente teve um acréscimo aí em alguns indicadores, muito em função desse atendimento, da qualificação do atendimento em loja, do trabalho, né, com a nossa equipe de loja. E basicamente foi isso assim, que a gente tem aí, que foi o legado assim, que a gente
E aí mudança, né? A mudança é constante, a gente tem que estar sempre olhando, viver o dia a dia, cada dia, né, surge um desafio e a gente tem que estar disposto aí, sempre disposto a superar. Muito obrigada, Jorge. Adriano, antes de passar para você, só vou lembrar o pessoal que está com a gente está com mais de 550 pessoas aqui conosco. No fim dessa live de hoje, tem um link para vocês responderem a uma pesquisa, o que vai nos ajudar muito a incrementar, continuar, né, trabalhando em conteúdo. Então, por favor, né, não deixem de avaliar e sugerir, né, e comentar, para a gente vai ter muito valor para esse projeto. Então, Adriano, você quer finalizar? A gente ainda tem aí uns 5 minutinhos, 6 minutinhos, e aí eu faço o encerramento depois, mais rapidinho ainda. Primeiro, agradecer, né, a todos vocês que estiveram aqui conosco na live. Estou recebendo o zap aqui, bastante rica, proveitosas, várias dicas. Obrigado mesmo. Agradecer os nossos clientes, né, que nos ajudaram. Acho que isso é uma troca, como foi falado aqui, é uma parceria. O nosso negócio são vocês, a gente trabalha para vocês todos os dias e a gente quer que os nossos clientes estejam, primeiro, com saúde, óbvio, mas que o seu negócio seja saudável também. Então, acho que a nossa essência é distribuição, e distribuição a gente precisa de vocês. Queria fazer um agradecimento especial aos nossos mais de 1.100 clientes que participaram da doação no nossa parceria junto com a Unicef. Eu vi o fechamento esse mês de junho, né? Tivemos mais de 1.000 clientes fazendo qualquer tipo de contribuição e faço já o convite, quem está aqui ouvindo, participem dessa campanha. Acho que a gente pode, cada um contribuindo um pouco, contribuir com, enfim, e levar para pessoas mais necessitadas algum tipo de ajuda, e nada melhor do que a Unicef, que tem muito mais conhecimento, muito mais propriedade para fazer isso do que nós. Então, obrigado quem contribuiu, e quem ainda não teve oportunidade, faça o convite. E, por fim, a minha mensagem para todos os clientes contem conosco, contem com a Profarma. A gente não está visitando pontos de venda, mas a gente está presente, a gente se faz presente. Estamos estudando maneiras de fazer um atendimento mais eficiente, de continuar levando oportunidades, de levar informação. Acreditamos muito nisso, então estamos aqui debruçados e discutindo o que a gente pode fazer nos nossos canais, né, de contato, ou o próprio vendedor, o call center, no nosso pedido eletrônico, o nosso site, para levar informações, oportunidades, dicas. Então, a gente está pensando muito nisso, porque a gente entende que o nosso atendimento também está diferente, né? A gente está mais distante, e a gente precisa conseguir chegar a vocês. E aí fica a minha mensagem: contem conosco, qualquer necessidade, contate o nosso vendedor, nosso gerente de vendas local, os canais da Profarma. A gente está aqui para apoiar o que for preciso no negócio de vocês, e tenho certeza que nós estamos num setor positivo, né? Quando a gente olha setores fora do farmacêutico, a situação é bem mais crítica. Então, isso a gente tem que agradecer, de estar num bom setor, mas mesmo assim a gente acredita que nós, distribuidores, nós temos um papel muito relevante no apoio para os nossos clientes, e também, como o Alan falou, contamos com vocês, né? A gente tem o nosso negócio, queremos o nosso negócio saudável. Para a gente poder fazer boas negociações com a indústria, a gente precisa de vocês, e eu acho que essa roda girando fica bom para todos. Então, meu muito obrigado para vocês que estiveram aqui na live, né, para quem assistiu, e contem com a Profarma. A gente teve um bom trimestre também, e tenho certeza que teremos bons resultados daqui para frente. Obrigado. Maravilha, Adriano, obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, aos nossos painelistas, né, por terem aceitado estar com a gente aqui, né, trocando essas experiências todas, com transparência. Tenho certeza, né, eu quero que vocês tenham a certeza que nós admiramos muito o trabalho de vocês, né, e que a parceria é realmente fundamental para ambos os lados, né? Acho que a gente vai se retroalimentando
né, de informação, de resultado, de informação, e é esse o nosso objetivo com esse projeto. Então, Adriano já falou da nossa campanha com o Unicef, né? Então, todos juntos lá contra o coronavírus, né? Sigamos juntos nisso, queremos mais clientes participando com a gente. Agradeço a audiência, você que está aí com a gente, né, nessa live e tem acompanhado o nosso projeto desde lá de abril. E dia 16 a gente volta. Peço que vocês respondam a pesquisa, não vai demorar, né? Vai ser rapidinho e vai ser de muito valor para a gente, para construir novos painéis e continuar trocando informação de qualidade com vocês. Então, mais uma vez, obrigada a todos e uma boa tarde, até dia 16. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tudo de bom. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado a todos. Um grande abraço. Valeu, abraço. Obrigado.